Direitos Humanos, Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o Sistema Africano de Proteção dos Direitos Humanos. E se no comparativo dos sistemas regionais, o sistema europeu é o mais avançado e que serve de referência aos demais, o Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos é o mais incipiente, aquele que começa aí a definir as suas estruturas, mas que ainda tem um grande caminho de aprimoramento pela frente. E isso, no entanto, não quer dizer que a questão dos direitos humanos seja uma questão nova dentro do continente africano. Muito pelo contrário. Na realidade, a defesa dos direitos humanos é um tema recorrente na história da África, especialmente porque a história de colonização dentro do continente africano é marcada por diversas violações de direitos humanos que no nível mais elementar, né, que envolve inclusive a desumanização. Os europeus, para justificarem o tráfico de escravos africanos, eles diziam que os africanos não eram seres humanos, não eram da mesma espécie humana. E essa discussão, né, essa desumanização, ela é um traço que deixou muitas cicatrizes dentro do continente africano. E por isso, a defesa dos direitos humanos, ela também vai ser uma frequente retórica durante o processo de busca pela independência dos Estados africanos, quando a autodeterminação dos povos e o combate ao colonialismo ganham roupagem com essa discussão de proteção dos direitos humanos. E aí, em 1958, uma conferência chamada All African Peoples vincula a ideia de independência dos países africanos com a ideia de proteção e de promoção dos direitos humanos. E da mesma forma, em 1963, quando é formada a Organização da Unidade Africana, que em 2002 vai ser substituída pela União Africana, já no seu preâmbulo havia menção à necessidade de proteção dos direitos humanos. No entanto, infelizmente, após a consolidação da independência, os discursos de direitos humanos eles foram atenuados, mantendo-se acesos eventualmente em alguns debates sobre questões econômicas dentro das organizações multilaterais, em especial dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, o movimento sobre o direito ao desenvolvimento, trazido fortemente pelas nações africanas, né, como uma busca de melhorar as condições econômicas do continente através de uma reorganização na economia internacional, isso trouxe, né, foi uma questão importante, assim como a retórica de direitos humanos esteve presente nas lutas contra os movimentos racistas e de apartheid. Então, também essa discussão se retoma. Mas há esse movimento, né? Então, no momento de conquista da independência, esse discurso em prol dos direitos humanos e dos direitos humanos como, né, a independência como um processo de concretização e de fortalecimento dos direitos humanos, mas que se enfraquece no período pós-declarações de independência. E aí, a gente vai ter, então, alguns anos mais tarde, né, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, que vai surgir dentro da Organização da Unidade Africana, que posteriormente, como eu mencionei, é substituída pela União Africana em 2002, mas essa Carta Africana, então, sobre os direitos humanos e dos povos, que foi adotada em 1981 e vai entrar em vigor em 1986, quando atinge o número mínimo de ratificações, ela vai ser o instrumento mais importante do sistema africano de proteção aos direitos humanos, né? E tem algumas características muito singulares, por isso vale a pena a gente olhar para ela com um pouquinho mais de detalhe. Na verdade, a Carta Africana de Proteção aos Direitos Humanos, ela foi adotada em 1981, né? Então, como a gente comentou, inspirada na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos dois pactos da ONU, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E é interessante notar que ela vai ser o primeiro tratado a superar a dicotomia que existe dentro do período da Guerra Fria, que faz com que existam sempre dois tratados, um para falar de direitos civis e políticos, outros para os direitos econômicos, sociais e culturais, por conta daquela percepção do mundo bipolar, de que os direitos civis e políticos eram coisa de capitalista e que os direitos econômicos, sociais e culturais eram coisas do bloco soviético.
A Carta Africana, ela vai trazer os dois direitos juntos, consagrando, então, a indivisibilidade dos direitos humanos, que já era algo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmava, sustentava e dizia, mas que não tinha conseguido se reproduzir em nenhum tratado juridicamente vinculante ali da proteção aos direitos humanos. No entanto, além dessa questão dos direitos econômicos, sociais, culturais, além dos direitos civis e políticos, a Carta Africana, ela também vai trazer alguns valores regionais, né, dentro do seu corpo, que tornam esse documento um documento bastante peculiar, né, um documento bem singular. Primeiro porque a gente pode perceber isso já pelo nome, né? Carta Africana dos Direitos e Deveres Humanos e dos Povos. Então, a gente percebe aqui que a gente tem uma presença de direitos de ordem coletiva bem significativa, e essa perspectiva coletivista, ela vai estar sendo retratada a partir do direito dos povos, que vai trazer os direitos da terceira geração, então aqueles direitos como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, o direito ao desenvolvimento, que não tem uma índole individual e que passam a ser direitos dos povos, e é claro, a autodeterminação dos povos aqui como, né, um direito muito central, até pela história da importância desse direito dentro do processo das lutas e conquistas pela independência, né? E a gente vai ver também que o gozo dos direitos está vinculado ao cumprimento dos deveres por parte dos indivíduos. Então, isso tem muito a ver com as tradições do continente africano e os valores da civilização africana que vão estar bem registrados aí nesse documento, que então mistura, né, tanto os valores universais trazidos pelas declarações onusianas, né, e pelos tratados onusianos, como também os direitos de índole coletiva e os deveres presentes aqui nesse pacto. Do artigo 3º ao 14, a gente tem, então, os direitos civis e políticos trabalhados na Carta Africana. Dentre neles, né, o que se destaca aqui como diferente das demais declarações e tratados de direitos humanos é que não há uma referência explícita ao direito de privacidade, não há uma referência à proibição do trabalho forçado e o direito ao julgamento justo e à participação política tem menos ênfase do que outros documentos internacionais. Da mesma forma, do artigo 15 ao 26, a gente vai ter os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais e os direitos dos povos. E aqui, então, esses direitos dos povos, né, a gente vai ter a inauguração da terceira geração de direitos humanos, né, dos direitos de ordem coletiva aqui para os direitos humanos em âmbito internacional. E aí nós teremos o direito ao desenvolvimento, trazido pela primeira vez num instrumento internacional de proteção aos direitos humanos, o direito ao desenvolvimento, e ele vai ensejar inúmeras declarações, inúmeros debates contemporâneos, inclusive em torno da compatibilização, né, do progresso econômico, da atividade das empresas, da atividade econômica com a busca por direitos humanos que perpassa por toda uma lógica de direito ao desenvolvimento. O direito à paz e à segurança e o direito ao meio ambiente satisfatório. E notamos aqui, então, que a Carta Africana ela é de 1983 e ela vai anteceder, inclusive, aquela declaração Nosso Futuro Comum da Organização das Nações Unidas, que é de 1987, quando pela primeira vez se fala do famoso conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a preocupação com o meio ambiente aparece aqui também de forma bastante pioneira. E o artigo 27 ao 29 vão trabalhar com os deveres do indivíduo para com a família, a sociedade e outras coletividades, além da comunidade internacional. O que mostra justamente esse caráter coletivista presente aqui como uma presença, né, de maneira significativa no texto dessas declarações. Vai ter aqui o direito, né, de honrar o pai, né, o dever de honrar o pai, de assessorar os pais durante uma velhice, né, e apoiar. Então, todos esses deveres expressos na carta é como uma pré-condição, inclusive, para o exercício de direitos, o que é algo bastante único desse documento internacional.
Além do rol dos direitos que são elencados, né, então a Carta Africana também vai trazer o mecanismo de monitoramento desses direitos. E esse mecanismo ele vai se dar pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, que é um órgão que funciona desde 1987 na Gâmbia e tem 11 membros escolhidos entre experts de direitos humanos, que vão estar lá não para defender as prerrogativas do Estado do qual eles são nacionais, mas sim para exercer funções relacionadas à comissão, né? E que funções seriam essas? Promover direitos humanos e direitos dos povos, elaborar estudos e pesquisas, investigações, relatórios, interpretar a Carta Africana e apreciar as comunicações interestatais. Bom, a Comissão Africana, ela também possui relatores especiais e grupos de trabalho para verificar questões temáticas específicas, de uma maneira semelhante ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que possui também essa estrutura, né, essa separação, esses trabalhos com grupos temáticos dentro dos procedimentos, né, do procedimento 1235 e do procedimento 1503, dentro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, existe uma certa influência do sistema onusiano no trabalho da Comissão Africana de Direitos Humanos. Além dessa situação, né, além desses procedimentos específicos para temas específicos, nós temos também a possibilidade de demandas interestatais, aonde um Estado parte pode provocar, né, o início de uma demanda, alegando que outro Estado parte violou as disposições da Carta, né? Essas comunicações interestatais, elas funcionam lado a lado às demandas individuais, né? Situações onde os indivíduos podem também reclamar por situações de descumprimento dos direitos humanos. Nesse caso, é necessário que o pronunciamento aconteça dentro de um prazo razoável após a tomada de conhecimento sobre os fatos que geraram a violação dos direitos humanos, que tenha havido o esgotamento dos recursos internos, não tenha coisa julgada internacional e, né, se tiver essa situação, né, de não ter sido discutido por um tribunal internacional anteriormente, houve o esgotamento dos recursos internos, a comissão poderá, então, apreciar, iniciando, né, uma busca por uma solução amistosa e, posteriormente, buscando fazer uma recomendação que envolva formas de reparação, né, e como endereçar a questão com o Estado envolvido. A Carta Africana, de maneira diferente do sistema americano, do sistema europeu, ela não previa a existência de uma corte. Mas em 1998, alguns países, né, assinaram um protocolo à Carta Africana. Mais precisamente, dos 54 países signatários da Carta Africana, 27 ratificaram o protocolo complementar à Carta Africana, que cria a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Essa corte, que vai ter sede na Tanzânia, então, ela vai funcionar desde 1998. E ela é composta por 11 membros, dos quais não se pode ter 2 da mesma nacionalidade, então todos devem ser nacionais de estados africanos, mas que estão lá não atuando a título governamental e sim buscando trazer, né, as questões de direitos humanos, solucionar enquanto especialistas de direitos humanos. E a Corte tem competência consultiva e competência contenciosa, assim como a Corte Interamericana e a Corte Europeia. A competência consultiva serve para dar opiniões, né, sobre a interpretação, a melhor forma de interpretar os dispositivos da Carta Africana. Enquanto a competência contenciosa, ela vai acontecer na medida em que os casos são trazidos à Corte pela Comissão, por Estados, ou por organização intergovernamental africana. Existe ainda a possibilidade de indivíduos levarem a reclamação à Corte Africana, mas para isso os estados têm que ter assinado uma declaração, têm que ter dado uma declaração unilateral, aliás, na qual eles autorizam a Corte a receber essas comunicações individuais. Até o presente momento, isso só foi feito por 7 estados, então existe um alcance pequeno aí dessa sistemática da Corte Africana para o recebimento de petições.
a gente vai dizer aqui, então, que a legitimidade ativa do indivíduo no sistema africano, ela é condicionada. Condicionada porque depende do Estado ter aceitado a competência da corte para esse tipo de ação, e também existe uma discricionariedade da própria corte em aceitar que a questão aconteça, que a questão seja discutida, né? Dentro desse contexto aqui, pessoal, a corte ela vai buscar soluções amistosas e vai realizar audiências, buscar provas, né? E, ao final, se reconhecer a violação de direitos humanos, ordenar remédios apropriados, né? Medidas de compensação e de reparação aos direitos humanos aqui. Embora a corte tenha surgido formalmente em 1998, com o protocolo, a Convenção Africana, ela só vai entrar em vigor em 2004, porque a gente teve um longo período de ratificações, né, que demorou para que chegasse ao número mínimo de ratificações. E até hoje, ela teve poucas decisões no sentido de reconhecer violações de direitos humanos, sendo que a maior parte das decisões que assim fizeram, que reconheceram a existência de violações de direitos humanos, não geraram condenações que foram efetivamente cumpridas, não tiveram respostas satisfatórias, né? Na maior parte dos casos, a corte acabou se pronunciando pela não aceitação da jurisdição nas demandas que foram apresentadas, seja porque o Estado não teria aceitado, né, a jurisdição da corte, seja porque ele não seria membro, né, não teria dado a declaração unilateral permitindo as demandas individuais. Então, o processo, por isso justamente que a gente menciona que existe um processo ainda em construção do sistema africano quando a gente faz esse comparativo com o sistema interamericano e com o sistema europeu. No entanto, pessoal, um outro funcionamento que o sistema africano traz, que de certa forma reproduz uma estrutura consolidada dentro do sistema onusiano, é o mecanismo de revisão pelos pares. Então, a gente tem o African Peer Review Mechanism, criado em 2003, né, e vai, né, envolver 24 estados, né, dos 57 estados membros da União Africana, aonde basicamente os estados vão se monitorar, né, reciprocamente ali, verificando como estão as situações de direitos humanos no seu território. Na verdade, a análise feita por esse mecanismo de revisão pelos pares, ela não se centra exclusivamente em temas de direitos humanos, porque ela vai trabalhar também com questões ligadas ao desenvolvimento econômico. A partir dessa leitura, né, que se faz do direito ao desenvolvimento e da compreensão dos direitos humanos enquanto um processo indivisível e do desenvolvimento como algo compatível com a questão da democracia, com a questão, né, da governança política, da governança econômica e dos direitos fundamentais. Esse mecanismo ele funciona sem exatamente existirem sanções, né, ou algum tipo de medida impositiva, mas os estados eles vão fornecer relatórios, vão fornecer informes e a sociedade civil também pode fazer esses monitoramentos. Ainda que ele tenha as mesmas críticas, né, que o sistema de revisão universal do sistema onusiano também tem, que é uma certa conivência existente entre os estados participantes do mecanismo para não apontarem o dedo uns para os outros ali, denunciarem suas próprias imperfeições no cumprimento, trata-se de mais um sistema importante para trazer ao holofote, né, as questões sobre direitos humanos em âmbito internacional. Então, por isso que é importante que a gente conheça a existência desse mecanismo. Bom, pessoal, o que eu tinha para contar para vocês aqui na nossa aula sobre o Mecanismo Africano de Proteção aos Direitos Humanos era isso. Desejo a vocês ótimos estudos e nos vemos em breve. Tchau, tchau!